Nada igual ao seu redor, tudo se faz o seu olhar, o universo se formou a seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Olá, amigo, que gosta da verdade e que procura a verdade, mas neste mundo está difícil de encontrar a verdade. Você vai de um lugar para outro, de lá para cá, e quando chega lá, a situação é a mesma, no mundo todo. Os falsos pastores arrecadando e fazem arrecadações em nome das crianças, de pessoas necessitadas, de pessoas idosas e viúvas, também de pessoas com deficiência física e várias outras. Mas, meus amigos, vocês sabem para onde que vai essas arrecadações. Então, amigo, isso não precisa nem comentar. Mas, meus amigos, onde está a verdade? O que é a verdade? O que significa a verdade? Esta pergunta foi feita por Pilatos ao nosso Senhor Jesus, como está escrito nas Escrituras Sagradas. João, capítulo 18, versículo 38, que diz: E disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhe: não acho nele crime algum. Então, você viu, amigo? Pilatos saiu da presença de Jesus porque não era para saber o significado da verdade. Mas, meu amigo, você sabe o que é a verdade? Ou seja, o significado da palavra verdade? Então, amigo, a palavra verdade é a Bíblia Sagrada, ou seja, é a palavra do grande e poderoso nosso Deus. Então, meu amigo, você sabe quem é a palavra de Deus? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Como está escrito nas Escrituras, em João, capítulo 14, versículo 6, veja o que diz. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como também diz em Apocalipse, capítulo 19, versículo 3, que diz: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Já em João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, amigo, vocês querem saber que lugar que está a arca da aliança? Ou seja, a arca que Moisés fez a mando do Criador de todas as coisas. A arca da aliança, que
que o mundo todo procura, ou seja, procuram por interesse, ou seja, pelo seu ouro e pelo o poder que tinha a Arca da Aliança. Então, amigo, já procuraram em vários países do mundo. Bom, o lugar preferido que procuram a arca é em Israel, porque dizem o povo que a Arca da Aliança estava no templo que foi derrubado. E em vários países da Europa, até no Brasil, já procuraram a Arca da Aliança. Na Argentina, Estados Unidos, na África e outros. Mas, meus amigos, os seus interesses pela arca, bom, eles dizem que é pelos os seus utensílios e pelo o seu poder que tinha a Arca da Aliança. Então, amigo, a arca realmente tinha poder, mas o poder é do grande e poderoso Deus, que usava seu poder através dos quatro querubins, ou seja, dos seres viventes, que guarneciam a arca da aliança, e eles estavam sempre junto da Arca da Aliança, ou seja, sempre junto do grande Deus Todo-Poderoso. Veja, amigo, como o profeta Ezequiel viu com os seus próprios olhos, aqui na terra, os quatro querubins. Veja o que diz as Escrituras. Ezequiel capítulo 10, versículo 20. Então veja, estes são os animais que vi debaixo de Deus, de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Versículo 21. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homens debaixo de suas asas. Versículo 22. E a semelhança dos seus rostos era dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os próprios, cada um andava à direita do seu rosto. Então, amigo, você viu que os querubins, ou seja, os animais com 4 cabeças, cada um, são os guardiões de Deus. Então veja, amigo, irmão, que os 4 querubins estão sempre junto de Deus. Então, amigo, a arca e os querubins e o grande e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra e do mar, e de tudo que eles há, subiram aos céus, como está escrito nas Escrituras. Ezequiel capítulo 10, versículo 15, que diz: e os querubins se levaram ao alto dos céus. Estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. 16. E andando os querubins andavam às rodas, juntamente com eles. E levantando os querubins as suas asas, para se elevarem da terra, também as rodas não se separavam deles. Versículo 17. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito dos seres viventes estavam nelas, ou seja, nas rodas. Então, amigo, você viu
O que significa as rodas? Elas são o espírito de vida dos querubins. Então, amigo, a Arca da Aliança significa a glória de Deus, a verdade de Deus, a purificação de Deus, a justiça de Deus. E todas essas palavras, você já sabe o significado. Por isso, amigo, os querubins guarneciam a arca aqui na terra. E continuam lá nos céus, porque todos esses seres que foram citados fazem parte do trono de Deus Todo-Poderoso. Como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 6, que diz: E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E do trono, e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E para provar que a arca da aliança está nos céus, no trono de Deus, veja o que diz, meu amigo, na Bíblia Sagrada. Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Veja o que diz: E abriu-se no céu o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivadas. Então você entendeu, amigo? Se você não entendeu e quer entender, peça a Deus, porque Ele te dará entendimento. Bom, finalizamos em nome do Pai e do Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida.